Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que com certeza todo mundo já sentiu: aquela necessidade de encontrar um consolo, um alívio quando a vida parece pesada demais. E para a gente aprofundar um pouco nisso, vamos dar uma olhada nas ideias que estão lá no capítulo O Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe aquela sensação de carregar o mundo nas costas? Pois é. Quem nunca se sentiu assim, né? Parece que os problemas são muito maiores do que a gente aguenta. É um sentimento que conecta todo mundo, de alguma forma. E é exatamente por aí que a nossa reflexão de hoje começa. E bem no meio dessa busca por alívio, tem uma promessa muito conhecida que vem lá do Evangelho de Mateus. É um convite, sabe? Um chamado bem direto para todo mundo que está se sentindo aflito, sobrecarregado. Mas a grande questão é como é que isso se aplica na nossa vida real? É isso que a gente vai tentar entender. Então, para a gente conseguir entender essa promessa de alívio, o primeiro passo é olhar com atenção para o fardo que a gente carrega. Do que ele é feito, afinal? O que pesa tanto? O texto que a gente está usando como base é bem claro sobre a natureza desses sofrimentos. Bom, segundo o texto, esse fardo é uma mistura de várias coisas: das misérias da vida, das decepções que a gente sofre, das dores do corpo e, talvez o que mais dói, a perda de pessoas que a gente ama muito. São exatamente essas dores que nos empurram para buscar algum tipo de consolo, uma luz no fim do túnel. E é aí que a gente entra na segunda parte da promessa. A ideia aqui não é que o fardo simplesmente desapareça como mágica. A proposta é outra. É trocar esse peso por uma coisa diferente, que o texto chama de jugo suave e fardo leve. Bora ver o que isso significa na prática? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o fardo do mundo, né? Cheio de decepção, de incerteza, de dor. E do outro lado, a proposta que, segundo a passagem, vem de Cristo, que é oferecer, no lugar disso tudo, confiança, suavidade e, o mais importante, repouso para a alma. É uma virada de chave completa na maneira de encarar a vida. Mas, claro, essa troca não é automática. O texto deixa bem claro que existe uma condição para isso acontecer. E essa condição é a observância de uma lei. Que lei seria essa? A lei do amor, da caridade, aquela regrinha de ouro de fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem pra gente. Ou seja, o alívio está diretamente ligado à forma como a gente age. E a promessa de consolo vai ainda mais longe. O texto nos apresenta uma segunda grande promessa, também atribuída a Jesus, que fala sobre um outro consolador, que viria no futuro para dar continuidade ao trabalho dele. Essa passagem, que está lá no Evangelho de João, é peça-chave para entender isso. É o momento em que Jesus anuncia que a humanidade não ficaria sozinha, desamparada. Ele promete o envio do que ele chama de Espírito de Verdade, que viria para guiar a todos. E o papel desse consolador seria muito específico. Primeiro, ensinar todas as coisas e, talvez o mais importante, relembrar aquilo que Cristo já tinha dito. A ideia era garantir que a mensagem original não se perdesse, sabe? Que não fosse distorcida com o passar do tempo. E é exatamente aqui que o texto que a gente está analisando chega no seu ponto principal. Ele vai propor que o Espiritismo é, na verdade, o cumprimento dessa promessa, que ele seria esse Espírito de verdade, chegando no momento previsto para trazer um novo nível de compreensão e, claro, de consolo para a humanidade. Tá, mas na prática, como é que esse tal Consolador prometido oferece um caminho para o alívio? Porque não é só uma ideia no campo da filosofia, né? O texto aponta para ferramentas bem concretas, bem práticas. O primeiro passo, de acordo com essa visão, é encontrar um sentido para o sofrimento. O Espiritismo busca fazer isso explicando as causas das nossas dores e dificuldades através da ideia de vidas passadas e da lei de causa e efeito. E olha, isso muda tudo, porque o sofrimento deixa de parecer um castigo sem sentido e passa a ser encarado como uma fase, uma etapa de aprendizado e de evolução. Então, o caminho completo que a doutrina apresenta é mais ou menos esse. Primeiro, buscar entender o porquê das aflições. A partir daí, colocar em prática o amor, a caridade, a bondade no dia a dia. E, por fim, trabalhar para desenvolver virtudes, como a humildade, a paciência e a fé. E essa citação, que é atribuída ao Espírito de Verdade, meio que amarra tudo isso. A abnegação, que é essa capacidade de pensar no outro antes de si mesmo, e o devotamento, se dedicar a uma causa maior, são vistos como uma prece contínua. É como se fosse uma oração feita de atitudes e não só de palavras. Um ensinamento bem profundo.
No fim das contas, a reflexão que fica vai muito além de uma crença específica. A busca por consolo é uma jornada de todo ser humano, e aí a pergunta é para cada um de nós, seja na fé, no conhecimento, na ajuda ao próximo, onde é que a gente encontra força para transformar aquele fardo pesado em algo que a gente consiga carregar com mais leveza? Fica aí a reflexão.